Eu sou Dayara Tucano, eu atualmente estou morando em Brasília, mas o povo tucano vive no Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Nós fazemos parte de um tronco linguístico que é o tronco tucano, né, do qual fazem parte vários povos também, Tariano, Tuiuca, Dessano, entre outros, né, que também são povos que têm a ayahuasca, né, capi, como medicina de origem, que vem da história da criação de nosso povo. Então, devido a isso, também o meu interesse, né, em acompanhar a discussão que foi realizada aqui na aldeia Puianaua, na primeira conferência indígena de ayahuasca, e aproveitar também para fazer uma cobertura através da Rádio Iandê, que é um portal de comunicação indígena, para poder compartilhar essas reflexões, né, essas discussões dos próprios indígenas a respeito do que vem acontecendo com a ayahuasca no Brasil e no mundo. Muito legal. Me fala a respeito um pouquinho da visão do indígena a respeito dessa expansão. Olha, essa coisa da globalização da ayahuasca, ela faz parte de uma história de contato que nós temos tido com outras culturas, né? E a história desse contato é uma história que vem de uma sucessão de violações, né? A integridade, a dignidade da autonomia indígena, da identidade indígena, seus saberes, seus conhecimentos, sua ciência, né? Entanto que civilizações e nações autônomas que são os povos originários dessa terra. Então, hoje a ayahuasca está no mundo, né? E ela foi para o mundo não sendo levada por nós, mas sendo levada por pessoas que fazem parte dessa história de contatos e de trocas, né? De trocas que muitas vezes foram consensuais, né? Que foram trocas de amizade, mas também de trocas que foram sem consenso, sem autorização, né? Do uso do conhecimento, e que tem sido levado para fora, né? Por pessoas que não têm na sua cultura, né, de origem um respeito por tudo aquilo que significa a ayahuasca para nós. Não apenas que significa, ela é nosso espírito, nossa origem, nossa ciência, nossa medicina, ela faz parte da nossa política espiritual, de nossa diplomacia entre povos, né, de trocas culturais. E hoje no mundo, quando a gente percebeu, né, que de repente ela estava fora, né, tivemos muita curiosidade, porque ela foi afora num mundo que ainda hoje é preconceituoso e violento com os povos indígenas, né? Ela foi para um mundo que ainda nos trata como minorias, que trata nosso conhecimento como um conhecimento inferior, né? Então, isso faz parte de um processo de contato cultural muito problemático que vem dessa colonização, né? Que é uma colonização de identidades, uma colonização de saberes, né? Aqui no estado do Acre, estes povos que estão aqui reunidos, né, principalmente do tronco pano, mas também aruaque, como o povo Axaninca, né, passaram por processos de aniquilação, de escravização, né, de genocídio cultural. Né, de um genocídio cultural, quando eu digo isso, é porque a cultura do não indígena, né, muitas vezes chegou com a sua religiosidade de origem cristã, né, demonizando, diminuindo, criminalizando todos os nossos conhecimentos tradicionais, né? E, lamentavelmente, essa relação ainda prevalece no mundo, né? Nós testemunhamos isso, por exemplo, né, quando o livre trânsito, né, do indígena com a sua medicina para praticar a sua espiritualidade, compartilhar, né, do seu conhecimento tradicional fora de seus territórios, é criminalizado, é perseguido, é retirado dos seus pertences, né? Então, isso também se discutiu aqui, além, é claro, né, de muitos casos de preocupação, de denúncias que nós temos recebido a respeito daquilo que nós consideramos como mau uso e uma prática que não é adequada, que não está de acordo com os nossos conhecimentos, nossa orientação tradicional, que é a ética científica, a ética espiritual, a ética cultural destas nações indígenas, né, que são os povos originários dessa medicina. E diante desse contato também nós nos encontramos
mais uma vez, né, nesse constante desafio que é ter um diálogo com o mundo, né? Então aqui vieram pessoas, né, que hoje são referências internacionais, referências indígenas internacionais sobre o compartilhamento dessas medicinas, porque se a ayahuasca foi para o mundo e não foi por nós, nós também estamos hoje no mundo para acompanhar o que está sendo feito dela, como as pessoas estão concebendo aquilo que ela é, né? Se elas estão tendo práticas espirituais ou xamânicas ou neoxamânicas ou práticas científicas, ou se elas estão sintetizando, comercializando, querendo patentear, querendo se reservar os direitos, né, para grupos que não são os grupos de origem, né? Se discutiu também a respeito da patrimonialização, né, da ayahuasca como um patrimônio cultural dos povos indígenas, né? E foi uma conversa muito importante, porque nós chegamos à conclusão que essa medicina é da nossa origem, que a legislação brasileira, internacional, né, os tratados internacionais já reconhecem o direito indígena, né, como um direito originário. E o direito indígena mais importante é a sua prática cultural, que é a sua identidade. Então, nossa prática da medicina, da cerimônia, o nosso trânsito é um direito originário. E o direito originário no Brasil é cláusula pétrea. O direito originário, ele está antes, né, da construção das outras leis, porque nós somos povos originários dessa terra. Então nós precisamos aqui, né, nós viemos aqui diante dessa inquietação para nos articular de como fazer esse diálogo com as autoridades competentes, com o governo brasileiro, né, do Estado brasileiro, mas também com outras instituições do mundo, né, como por exemplo a Unesco, né, e até os outros países, para deixar claro, né, o que constitui o direito indígena e também como o mau uso, o desrespeito àquilo que é de origem nossa, que faz parte de nosso patrimônio cultural, espiritual, político também, interfere em nossa dignidade, como o mau uso, a má apresentação, a má interpretação, né, de pessoas que não têm legitimidade ou então que atuam com uma pretensa legitimidade a respeito desse conhecimento, nos afetam. Eles promovem uma violência cultural contra nós. Eles estão violando o nosso direito humano de ser e existir de acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós sabemos que é a nossa origem, né? Então é um momento muito importante para a história dessa região que é o estado do Acre, né, mas também muito importante para todos nossos povos, né, que estamos em toda a bacia amazônica, em vários países como Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, né, compartilhando desse conhecimento desde muito antes do contato com os europeus, né, e fortalecer a nossa diplomacia entre povos, né, fortalecer o crescimento espiritual, o fortalecimento cultural e também a autonomia política dos povos indígenas para determinar aquilo que é a direção do sentido da continuidade de nossas civilizações, né, da continuidade de nossas nações indígenas, como grupos contemporâneos, né, que têm uma história muito grande no passado, de séculos, como povos antigos, mas também como povos que pretendem continuar, né, daqui adiante por muitos séculos por vir.